Que foi? Oi, gente, então, eu sou a Letícia, fui a diretora do documentário http://amizade. Eu sou a Jéssica e eu fui a diretora de fotografia e a editora do documentário. Esse documentário foi feito para a cadeira de documentário 1, ministrada pelo professor Jair Giacomini no ano de 2012-2. Então, a gente está aqui no laboratório de informática da faculdade para contar um pouco como foi produzir e criar esse documentário. A razão da gente estar aqui no laboratório é porque o documentário é sobre amizade virtual. Então, no próximo bloco, vocês vão ver o documentário na íntegra. E depois a gente volta para contar um pouco como foi a produção e a pós-produção do documentário. Meu nome é Rawane, eu sou de Recife. Meu nome é Letícia, eu sou de Encantado, Rio Grande do Sul. Oi, meu nome é Mariana, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Meu nome é Jéssica, eu sou de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Meu nome é Nathalie, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Ana Gabriela e eu sou de Santa Cruz do Sul. A amizade virtual entrou na minha vida quando eu tinha uns 14 anos. Foi por causa de RBD, Rebelde, aquela novela que passava no SBT. E eu fiz os primeiros amigos porque naquela época a gente fazia perfis fakes, perfis falsos no Orkut. E daí tu criava toda uma outra identidade, toda uma outra vida, assim. Tu tinha família, namorado, sei lá, teu fake engravidava, várias coisas absurdas. Depois de um tempo isso começou a se dissipar, assim, começou a não ter mais. E as pessoas começaram a se conhecer pessoalmente, no caso. Quando eu digo pessoalmente, é tipo, a gente dividia em vida off e vida on. Vida off era quem cuidava do fake e vida on era o fake. Então, a partir de um momento, as pessoas começaram a mostrar quem elas eram, assim, mostrar quem elas eram em off, como se falava. Mostraram as fotos, daí tu passava número de celular, tu se ligava, etc. Bom, a amizade virtual entrou na minha vida mais ou menos assim em 2006. E foi, desde que eu comecei a trabalhar com rádio online, eu me relacionava com pessoas de outros lugares, né? A amizade virtual começou na minha vida de uma forma bem espontânea, porque eu sempre fui muito de usar a internet, mas era sempre aquela coisa de, assim, ia num tópico, falava com alguém e morria ali. A amizade virtual, pra mim, começou na época do Orkut, onde tinha comunidade de bandas ou de alguma coisa que começou assim com a gente fazendo amizade pelas comunidades, quando uma pessoa tinha alguma coisa em comum contigo. Eu conheci Nathalie em 2006, por meio do Fotolog. A gente tinha Fotolog sobre futebol. E a amizade virtual entrou na minha vida em 2006, através de um Fotolog. Eu criei um Fotolog sobre futebol. E eu conheci minha amiga Rawane através dele. A amizade de mais tempo virtual que eu tenho, ela começou em 2006, numa comunidade do NX0. Em um determinado tópico, eu comecei a conversar muito com a Jéssica. E a gente trocou MSN, criou afinidade e tudo mais. Eu me lembro que a gente conversou, assim, era eu e a Mariana. Daí a gente conversou. E depois acabou, a gente trocou MSN e tudo, e daí a gente começou a conversar. Daí, o que foi o começo da amizade, que foi por causa do NX0. Depois a gente descobriu que a gente tinha muito mais coisa em comum. Daí a gente começou a conversar e tudo, e até hoje a gente continua com MSN, Skype, Facebook, mensagem, telefone, tudo. E foi daí que eu passei a prestar atenção na amizade virtual. Porque eu parei e pensei, se eu criar essa amizade com ela, por que eu não poderia criar com outras pessoas também? Foi daí que eu realmente comecei a dar valor. E aí a gente
por causa desse interesse comum, a gente começou a conversar mais, passamos a nos falar todo dia por MSN, depois cartas, telefone, webcam. Então fomos construindo realmente uma amizade e hoje Nath é uma das pessoas mais importantes da minha vida, é uma das minhas melhores amigas. Eu confio muito nela. Ela sabe mais coisas sobre mim do que muita gente que convive comigo. E a gente começou a se falar, e daí a gente se adicionou nas redes sociais, daí a gente começou a realmente ser bem próximas. E hoje ela é uma das pessoas mais importantes pra mim, porque eu sinto que se eu não tivesse conhecido ela, eu não seria metade do que sou hoje. Até hoje a gente se fala, isso fazem 6 anos, vai fazer quase 7. E até hoje a gente se fala, agora que não tem Orkut, a gente fez grupos no Facebook. Um tem 80 pessoas, o outro tem 50, e daí são 2 grupos de pessoas do Brasil inteiro, assim, tem até gente que já nem mora mais no Brasil, tá morando fora. Eu ia fazer espanhol, aí uma vez eu queria conversar com as pessoas em espanhol e daí eu conheci o Skype. Aí no Skype é um software que tu faz, né, tipo videochamadas e tal, e eu comecei a adicionar várias pessoas de vários países, assim, da Latinoamérica e também da Espanha, né. E daí não consegui fazer contato com muita gente, mas eu me lembro que eu fiz assim com 5 pessoas seguidas, que eu falava direto espanhol. E depois de um tempo eu perdi um contato com todas elas, mas eu consegui manter um contato com uma, assim, que esse eu considero realmente uma grande amizade virtual, porque desde lá até hoje, tipo, são 6 anos que a gente se conhece e que a gente conversa, tipo, praticamente todo dia, que é um amigo meu que mora no Chile, o nome dele é Alonso. Então, assim, desde que eu entrei na internet, que eu comecei a navegar mais, que eu comecei com web rádio e ao mesmo tempo querendo desenvolver o espanhol, eu conheci essa pessoa que é uma pessoa que eu levo até hoje, né? Por isso que eu acredito muito na amizade virtual. A amizade virtual tem muita importância para mim, porque quando eu tinha 17 anos para 18, eu tava em depressão, assim. Foi depois que meu pai morreu e eu me afastei de todas as pessoas que eu conhecia, da minha família, eu ficava sozinha, trancada no meu quarto. E era nos amigos virtuais que eu me apoiava, eles que me ajudavam, era lá que eu ia desabafar, fazer meus textos, eles liam, eles comentavam, e foi por causa deles eu acho que eu consegui seguir em frente, assim, porque como eu não tinha vontade de me relacionar com ninguém da minha família, nem os meus amigos, só com a amizade virtual, então eu acho que eles que me ajudaram bastante a aguentar, a superar essa fase. E é bem interessante porque todo dia a gente vai lá e posta alguma coisa, qualquer coisa que acontece, qualquer besteira, eu me divirto muito porque eles que fazem eu abstrair da vida real, assim. Fazem eu esquecer dos meus problemas da faculdade ou dos amigos físicos. E daí é com eles que eu desabafo e tudo mais. A amizade virtual pra mim faz muita diferença porque a gente conhece pessoas e o que importa pra gente é tipo o gosto que essa pessoa tem e as afinidades que ela tem contigo. Às vezes tu fica meses conversando sem ver ela por Skype ou por qualquer outra coisa. E daí o que importa mesmo é as conversas que a gente tem, a aparência, nada importa, assim. E a amizade virtual pra mim faz muito bem, porque às vezes a gente eu chego assim, às vezes eu me estresso com alguém, tô de saco cheio de tudo, daí tipo a gente vai pro computador e daí tem sempre, sabe que sempre tem aquelas pessoas que vão estar online pra te ouvir e pra te dar conselho e pra fazer tu te sentir melhor. Às vezes tem várias pessoas de grupos de Facebook que a gente faz por causa de banda, ou às vezes, vai ter show de tal banda que eu vou. Daí as pessoas fazem um grupo e daí todo mundo se reúne e começa a conversar para combinar de se encontrar no dia. Muitas pessoas que a gente conversa acabam aí. Conversou, tem essa banda que gosta em comum e deu. Só que tem pessoas que tu começa a conversar mais e tu vê que tem muito a ver contigo, porque se morassem perto, seria aquela pessoa que tu andaria todo dia, que tu seria amiga. Então é esse mesmo sentimento de uma pessoa que tu tá perto de ti e que tu tem como se fosse uma amiga que tu anda todo dia, que tu tem algo em comum, só que a diferença é que ao invés de a gente andar junto, ir pra algum lugar, a gente só fica pelo meio virtual. A melhor coisa que eu vejo, assim, de tu se relacionar com uma pessoa que não é do mesmo lugar que tu, que teu contato seja pela internet, assim, é a questão, por exemplo, tu tá falando com uma pessoa que mora lá na Europa, sabe? Tipo, só o fuso horário já é completamente diferente. Então tu acaba, tipo,
sei lá, tá conversando com a pessoa aqui à noite, lá é dia, coisas do tipo assim, sabe? Eu acho isso legal, acho isso interessante. E tu conversar com pessoas de outros países, tu aprende outras culturas, sabe? É como tu fazer um intercâmbio no teu computador mesmo. E até mesmo as pessoas que são de outros estados, que eu também tenho uma amiga no Paraná, por exemplo, que veio pra cá. Ela mesmo disse assim, por exemplo, ela mora em Foz, é uma cidade bem perigosa, né? Diz ela, eu não conheço Foz, mas diz ela que lá os muros são enormes, assim. Ela veio pra cá e se espantou, porque até tem casa que não tem muro aqui, sabe? Então, tipo, são realidades diferentes, até dentro mesmo do Brasil, até em questão de planície e tal, que aqui é uma região mais montanhosa e tal. Então, tipo, tu acaba tendo um diálogo e, ao mesmo tempo, conhecendo o lugar, conhecendo a cultura, mesmo sem nunca estar lá, né? Então, esse é o lado bom, e principalmente de tu conhecer pessoas que têm uma experiência diferente da tua, sabe? Uma realidade diferente da tua e culturas diferentes, assim. O que eu acho mais legal é, por exemplo, que a gente fala várias palavras diferentes, né? Aí uma vez ela não acreditou que a gente chamava pão francês de cacetinho. Aí ela não acreditava, dizia que não podia, que não era possível. Aí eu peguei a câmera, fui até a padaria filmando e pedi cacetinho, a mulher me deu, sabe? Assim, e mandei pra ela, tipo, pra provar que a gente... Até eu divulguei esse vídeo na época no site da minha web rádio, assim, né? Aí foi, tipo, a sensação, tá, do vídeo, porque realmente é verdade que aqui a gente chamava pão francês de cacetinho. Dessa minha amiga Mariana, que é a minha amiga há mais tempo, assim, que eu nunca vi, a gente se fala há 6 anos e eu nunca vi ela ao vivo. Um dia a gente estava conversando, que a gente tem um grupo no Facebook, a gente estava conversando sobre churrasco e essas coisas de gaúcho e churrasco de ovelha. Daí ela tava falando que ela não gosta muito de carne, de churrasco, e falou que nunca tinha visto uma ovelha. Daí, tipo, ficou todo mundo rindo dela e falando porque ela nunca viu uma ovelha. Coisas que pra gente é comum, pra ela não é. Uma coisa engraçada das amizades virtuais é que, como são pessoas de vários lugares do país, tu aprende vários costumes diferentes e várias gírias e tal. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala trovando quando tá flertando com alguém. No Rio de Janeiro eles falam arrozando, e o mais engraçado é que em Santa Catarina uma amiga minha fala rasgando. Tipo, ela fala, tinha um guri me rasgando na festa, e isso é muito engraçado. A primeira vez que eu vi eu achei muito engraçado. E eu acho que é isso, uma das melhores coisas da amizade virtual, é que tu aprende muitas coisas, assim, muitas culturas, tu ganha muita coisa, tu não precisa do físico, sabe? Porque tu ganha em outros aspectos. Às vezes a gente fala alguma coisa que pra gente é comum falar, daí elas ficam pensando, tipo, o que tu tá falando? Tipo, não entendeu, daí a gente tem que falar. O trovando é o exemplo clássico, que ninguém sabe além daqui do Rio Grande do Sul o que é. E esses dias eu tava explicando pra uma amiga minha, eu tava contando de um livro, daí eu falei pra ela que o casal se pechou, e daí ela não entendia o que era o se pechou. Daí, tipo, eu falei, se pecharam na rua. E dela, mas o que é se pechar? Daí, tipo, eu tive que explicar que era se pechar, era se esbarrar, era se bater. Daí que ela entendeu, que ela falou que lá em Santa Catarina ninguém fala se pechar. Eu acho sim, eu acho que as pessoas estão perdendo medo, até porque agora tá sendo melhor divulgado, tá sendo mais fácil de identificar quando tem um fake, quando não existe, ou quando a pessoa tá falando contigo por maldade, assim. A questão do medo, eu creio que as pessoas estejam perdendo esse medo, porque hoje em dia todo mundo passa mais tempo no computador do que por aí. Então fica mais fácil de criar essa amizade. E hoje em dia tem Skype, tem além do MSN, o Facebook. Então é fácil de falar com as outras pessoas pelo computador. Já a questão do preconceito, isso já é mais complicado. Porque uma pessoa que nunca fez uma amizade virtual, quando perguntado sobre o assunto, com certeza vai chegar e vai dizer: é perigoso, é tudo um bando de pedófilo. E uma pessoa que já criou sabe que existem os pedófilos, mas existem os que não são. Então isso é bem relativo. Eu acho que não tem como ele sumir, porque existe a questão do medo. Esse preconceito é mais em questão do medo, justamente dessas pessoas que estão se passando por outras. Tipo, a geração, sei lá, do meu pai, com certeza acha super errado o fato de que eu falo com outras pessoas que eu nunca vi pessoalmente pelo computador. Já eu e o meu irmão mais novo acha isso super normal, isso é normal pra gente. Antigamente era tipo tabu, assim. A pessoa que tá na internet, tu começa a conversar, sei lá, mãe, pai, acha que é um pedófilo de 80 anos.
Só que não é assim, sabe? Tem pessoas mal intencionadas como tem em todo lugar, só que não, hoje em dia tu tem que saber escolher, tu não pode chegar e, tipo, qualquer pessoa tu já sair confiando e já sair chamando de amigo, não é assim. No começo tu começa a conversar, daí, tipo, são pessoas conhecidas que tu tem algo em comum. Eu acho que hoje em dia é complicado a amizade virtual, sempre foi. Mas é a questão da pessoa saber lidar com isso, saber como confiar na pessoa. Tem gente que nem vê e já está confiando, acha que aquela pessoa tem boas intenções, conhece hoje e já quer ver como é a pessoa pessoalmente. E não é assim. Tem que ter um tempo. Eu e Nath tivemos a questão da família e tal, vários anos de amizade, então tem que ser assim. Eu não sei se as pessoas estão exatamente perdendo o medo da amizade virtual. Eu acho que elas ainda têm um certo receio, porque realmente não dá pra confiar numa pessoa que só fala pelo computador. É impossível ter uma confiança extrema por isso. E para perder o preconceito, principalmente eu preciso ter confiança. Hoje é difícil. Na nossa época era bem mais fácil, porque a gente se falava todos os dias, a gente se via na webcam, a gente falava por telefone, a gente se falava... Nossos pais se conheciam por telefone também. Tem que ter confiança. Não pode simplesmente... te conheci pela internet em 2 dias e vamos se encontrar. Eu acho que isso realmente não existe. Eu acho que as próprias redes sociais e tal estão se preocupando melhor com essa questão de segurança. Mas eu acredito que é importante, sim, tu ter um diálogo, principalmente a criança que está entrando na internet e tal, para ver realmente com quem tu tá falando, porque realmente existe coisa ruim na internet, mas existe muita coisa boa. A gente tem que pensar que existem pessoas como nós, que sei lá, somos acadêmicos e tal, que são pessoas normais e que também acessam a internet, né? Então, com certeza, é bom dar uma filtrada e tal, mas eu acho que não tem por que tu não se relacionar com uma pessoa só porque ela mora longe de ti e o teu contato com ela é pela internet. A internet distancia as pessoas? Pode ser que sim, mas ao mesmo tempo ela te aproxima de pessoas que estão longe. Então eu acho que é bem aquela questão que eu disse antes, assim, dos extremos, sabe? Eu acho que tu tem que usar a internet com moderação, né? E não deixar de sair com os teus amigos da vida real, entre aspas, né? Mas também, tipo, aproveitar o tempo, nada te impede de ter amigos na internet, bem como com a mesma consideração que os teus amigos que são reais, né? Que convivem contigo, assim, no dia a dia. Eu acho que todos valem a pena. Então, vocês assistiram um documentário e no próximo bloco a gente volta para contar um pouco como foi a produção. O documentário ele foi produzido para a disciplina de documentário 1 no segundo semestre de 2012, ministrada pelo professor Jair Giacomini. E o tema ele surgiu assim, meio que por acaso não, a gente pensou em fazer porque todo mundo do grupo, a gente era um grupo de 4 pessoas, todo mundo do grupo já tinha de alguma maneira vivenciado isso de manter uma amizade pelo meio virtual. A escolha dos personagens se deu por meio de amigos que a gente conheceu virtualmente.
tanto que nós duas somos personagens também do documentário. E como a gente não teria como ir até essas pessoas, porque duas personagens são do Nordeste, a ideia foi elas gravarem o depoimento delas por webcam. E isso também se torna uma linguagem do documentário, porque muitas vezes a gente vê os nossos amigos virtuais pela webcam, ou seja, o que normalmente seria feio, a imagem seria feia por ser uma imagem pixelizada e tudo mais, se tornou uma linguagem do documentário por falar e mostrar realmente o que é a amizade virtual. Quando a gente decidiu o tema, eu já lembrei direto dessa minha amiga, a Mariana. Oi, meu nome é Mariana, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Que a gente, como tá no documentário, que a gente se fala há anos, daí ela foi, tipo, acho que o primeiro, né, que foi meio que unânime, sim, assim, ela vai estar no documentário. Daí depois eu lembrei também da Nathalie, que ela é minha amiga, e ela sempre me contava sobre a Rawane e como elas se conheceram. Daí eu pensei, já que ela me contou como era e fala bastante sobre isso, então acho que ela ia topar falando do documentário. E a Ana Gabriela, que era nossa colega na disciplina, a gente estava conversando entre o grupo sobre o tema, e daí acho que ela ouviu, né? A gente falando e disse, eu tenho um amigo do Chile, não sei o quê. Daí nós, tu fala pra nós, daí ela topou na hora falar, e foi assim. A experiência de dirigir o documentário e ser personagem é diferente, porque eu, por exemplo, não gosto muito de aparecer, mas tu acaba fazendo dois papéis, assim, então é legal porque tu aprende bastante, assim, porque uma coisa tá por trás das câmeras e outra tá na frente das câmeras. Uma coisa engraçada das amizades virtuais é que, como são pessoas de vários lugares do país, tu aprende vários costumes diferentes e várias gírias e tal. O Trovando é o exemplo clássico, que ninguém sabe, além daqui do Rio Grande do Sul, o que é. Foi meio estranho, assim, mas depois acabou sendo bem tranquilo, bem de Até boa. Ocorreu um fato interessante, que eu dei um depoimento num dia, uma quarta-feira, eu acho que era. Aí no outro dia, na quinta-feira, a gente ia gravar com a Jéssica, e eu fui olhar meu depoimento, aí eu não gostei, eu deletei tudo. Ela deletou sem eu saber, porque ela chegou na gravação lá, que era na minha casa, e falou, eu não me gostei no meu depoimento. E eu falei, por quê? E ela, não, eu vou gravar de novo, porque eu já deletei. Daí, tipo, ela já tinha deletado sem nem ter falado com ninguém. E daí a gente teve que gravar tudo de novo. Bom, na hora da edição, a gente descobriu que o áudio de um depoimento estava cheio de chiado. Daí não tinha como tratar o áudio inteiro. Daí o que a gente daí deu outro problema também. Porque tem a apresentação do doc. É verdade. Que todas elas falam, meu nome é fulana, eu vim de não sei onde. E daí com a Ana, que foi com a personagem que deu problema no áudio, na segunda gravação a gente esqueceu de gravar isso. É verdade. Daí a gente teve que levar pro lab de rádio, daí o Gabriel deu um trato no áudio pra gente enjambrar, porque ia ficar estranho toda se apresentando e ela não ter se apresentado. Meu nome é Ana Gabriela e eu sou de Santa Cruz do Sul. E daí a Jéssica e mais uma integrante do grupo editaram o documentário. E a Juliane, ela começou a decupagem, que foi assim, como a gente não tinha muita imagem bruta, foi bem mais tranquilo assim de editar e de decupar, porque as pessoas, como são todas do curso que a gente faz também, é tudo na área do audiovisual, elas já sabiam que elas tinham que ir direto no ponto, que era isso que a gente queria, elas não ficaram tipo dando muito rodeio. E as outras também a gente mandou um roteiro de perguntas, né? Daí elas seguiram e elas não ficaram tipo assim, livre falando. A gente tinha um roteiro com 5 perguntas, eu acho que era, né? E daí elas responderam, daí não tinha muita... Não foi muito difícil de decupar. Daí assim. o documentário é meio que dividido por tópicos, por essas perguntas, assim, tipo, como tu começou a amizade virtual, quem tu conheceu, por quê. É tudo dividido, assim, e o que no final é, tipo, o que a amizade virtual trouxe pra ti, assim. O documentário é meio dividido por tópicos. Eu não sei se as pessoas estão exatamente perdendo o medo da amizade virtual. Tem gente que nem vê e já tá confiando, acha que aquela pessoa tem boas intenções. Só que não é assim, sabe? Tem pessoas mal intencionadas como tem em todo lugar. Porque hoje em dia todo mundo passa mais tempo no computador do que por aí. Uma dica para quem for fazer documentário é buscar um assunto bem acessível, para tu não surtar muito, assim, para buscar fonte, para buscar data de gravação e essas coisas. Se não for um assunto que tu tá ambientada, assim, que faça parte da tua vida,
buscar um assunto que tu tenha bastante curiosidade, que tu tenha vontade de saber sobre. Porque se tu pegar um assunto que pra ti já é monótono, na hora de tu gravar depoimento, na hora de tu procurar fonte, vai se tornar mais monótono ainda. E na hora de editar, então, tu vai querer explodir o computador e não chegar perto, sabe? E sempre faça o que você gosta, que daí tudo fica mais legal. E na hora da divisão de tarefas do documentário, eu acho que a gente sempre, eu e a Letícia, a gente sempre faz trabalho juntos, quando é prático assim. Porque o que ela gosta de fazer, eu não gosto, e o que eu não gosto de fazer, ela gosta. Então a gente sempre consegue dividir bem certo as tarefas, o que vai fazer. Ela odeia editar e eu amo editar. E eu não gosto de dirigir, ela gosta de dirigir, e daí dá tudo certo, cada um vai fazendo a parte que gosta do documentário. E daí eu acho que quando tu faz o que tu gosta, tudo vai ficar melhor e parece que tu vai botar mais vontade de tu fazer e vai ficar... Tipo, não importa dar várias coisas erradas, mas no final vai dar tudo certo. Então era isso, a gente espera que vocês tenham gostado do documentário e de saber um pouco mais como foi criar ele. E sobre como é o mundo do audiovisual. Isso aparece? Tá gravando já. Laboratório. De novo. Esse vale. Ok? Laboratório. Não sei mais o que falar. Também não. Comédia. Drama. Terror. Suspense. Laboratório. Eu sou um bandido de arroz. Estou assim. Unisc TV, canal 15 da NET, Santa Cruz do Sul. E em www.laboratoriounisctv.blogspot.com. Olha como eu tô falando bonito.